Sou o Arley Alves Gomes, estou aqui no encontro de escritores da Caravana, ajudando aqui também o evento e a divulgar meu trabalho aí. Acabei de lançar o livro Moloch. O livro é um romance policial, esse livro aqui. É uma espécie de neo-noir, né? E ele tem duas partes principais. Uma que é a própria investigação, né? Então são dois detetives que estão investigando um assassino de bebês, então essa é a parte mais sombria do livro. E a outra parte é uma parte que eu diria que ela é mais iluminada, assim, que é a história de dois amantes. Eles estão vendo a relação, né? Na verdade é um homem relembrando uma relação passada, e ele vai refletir sobre o que é o amor, o sentido do término também, as esperanças, os sonhos que eles vão se perdendo no meio do caminho. Então é uma parte sombria, uma parte iluminada. O neo-noir seria uma espécie, a gente tem um noir clássico, né, ali dos anos 30, 40, isso aqui ele pega esse ambiente do noir, mas ele já está relacionado aos dias atuais. Então é um romance que tem esse tom sombrio, tem também uma violência nele, vamos dizer assim, né? Afinal de contas é um assassinato de bebês, né? Eu diria que são obras, é uma obra parecida, por exemplo, com Seven, O Silêncio dos Inocentes, então tem aquela questão atmosférica mesmo, mais ambientada nos dias atuais. O céu revelava um belo pôr do sol, contrastando com o aspecto sujo e abandonado da cidade. Nas ruas, pessoas reviravam lixo em busca de comida, misturando a imundície de suas roupas com os cães, que olhavam ansiosos seus donos à espera dos restos. Um cheiro de podridão invadiu o carro, mesmo com as janelas fechadas. Naquela cidade, nenhuma beleza poderia permanecer imaculada, assim como nenhuma inocência poderia sobreviver por muito tempo. Moloch comprovava isso. Ou você se pervertia, se sujava, ou morria cedo demais. Moloch, o aniquilador. Moloch, Baal-zebub. Moloch, o aborto. Moloch, o deus da liberdade. Eu acho que, nesse sentido, eu gosto um pouco, acho que falar sobre esse aspecto sombrio, sobre uma questão, o que é o mal, isso tem essa reflexão no cristianismo, eu trago aqui para o livro também. Eu acho que são coisas, para mim, na literatura, que elas fazem sentido, porque eu acho que a literatura ela tem que incomodar às vezes. Ela tem que falar de coisas que criam um mal-estar, mas que esse mal-estar é necessário. Então acho que a pessoa ela começa a ler o livro pensando, eu quero uma história de suspense, ela termina o livro refletindo, muitas vezes, sim, aonde que está esse mal? Porque o assassino ele é uma coisa, vamos dizer assim, a princípio externa a ela. Depois ela começa a perceber, refletir sobre questões que ela tem e que ela evita pensar sobre. Então eu acho que esse livro ele traz esse aspecto e eu acho que é uma questão importante. Eu acho que eu sou escritor do incômodo, eu gosto de um livro que incomoda. Bom, primeiro que é muito legal estar aqui com outros escritores da Caravana, a gente vai vendo, né, um pouquinho da história de cada um. Então esse contato que a gente tem com outras pessoas é legal, a gente troca ideias, a gente conhece o livro do colega. Eu acho que fortalece essa literatura independente também, porque assim, muitas vezes a gente publica e o livro fica ali, circula, né, entre algumas pessoas, mas a gente não chega às vezes no outro autor, a gente não vê o que o outro autor está fazendo. Então o escritor ele fica, como se fosse muito fragmentado essa escrita de hoje em dia. E eu acho que eventos como esse, eles ajudam a gente a se reunir mesmo, a conhecer o outro e pensar a literatura como um conjunto. A primeira coisa que me fez escrever literatura começou em 2015, assim, a situação política do Brasil. Eu achava que a literatura ela daria conta de trabalhar, vamos dizer assim, sensibilidades, sabe, as coisas que ficam nas entrelinhas, assim, que às vezes elas não têm palavras o suficiente, né? Racionalmente elas não são explicáveis. Então eu achei que a literatura ela poderia me dar uma chave para traduzir um pouco os sentimentos, o que estava acontecendo na época. Desde então eu trabalho com a literatura, quando eu escrevo literatura eu penso nisso, assim, como, vamos dizer assim, dar lugar para coisas que não são ditas geralmente na sociedade, né?